9h12, nós voltamos com o TV Mar News. Gente, a gente tem sempre falado aqui sobre a necessidade da gente manter o equilíbrio no nosso corpo, praticando atividade física durante esse período de isolamento social. Não só para fazer bem ao nosso corpo, mas também para a nossa mente. A gente vai ver a matéria de Mara Almeida. A pandemia do novo coronavírus fez o mundo deixar de lado aquela rotina tradicional e se adaptar à nova realidade de isolamento social. Pensando nisso, a Prefeitura de Maceió, através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, promoveu aulas esportivas online e também adaptadas aos lares para ajudar todo mundo nesse momento tão difícil. Quem conversa com a gente sobre essa iniciativa é o secretário adjunto da pasta, Lucas Pontes. Lucas, bom dia. Muito obrigada pela sua presença aqui no TV Mar News. Lucas, vamos falar então mais sobre essa iniciativa que é o projeto Esporte e Lazer em Casa. Exatamente, é um prazer falar com vocês. A gente ofertava várias dessas aulas que estão sendo ofertadas através do Instagram da Centel, que é o centel.maceió, presencialmente, aqui no Corredor Vera Arruda, nas academias, em vários espaços, na Vila Olímpica, em vários espaços que nós temos aí na cidade de Maceió, ofertando presencialmente. Com a questão do isolamento social, a gente não gostaria de parar, porque a gente entende a necessidade que as pessoas têm e quão é importante as atividades esportivas, a prática esportiva para a sociedade maceiense, e a gente continuou ofertando a partir do Instagram aulas online para todo mundo, ilimitada, um cardápio muito grande aí de atividades para que todo maceiense possa compartilhar conosco dessa experiência. E qual que é a proposta desse projeto? É que o pessoal movimente esse corpo em casa mesmo? Movimente o corpo e a cabeça também, né? A gente sabe da importância do esporte também para a saúde mental das pessoas, principalmente nesse período de pandemia em que existe a necessidade que as pessoas tenham outras atividades e que possam desenvolver e que as atividades físicas beneficiam não só o corpo, mas também a mente. A gente pensou em ofertar isso e todos os dias da semana, de segunda a sexta, nós temos várias aulas aí ofertadas à população maceiense. Houve um aumento muito grande de queixas relacionadas a aumento da irritabilidade, aumento de emoções negativas, aumento de estresse, de tensão, diminuição na produtividade, seja no trabalho, seja em casa, seja em relações sociais. Então, hoje eu estou aqui para trazer um pouco dos benefícios dos exercícios físicos. Eles estão diretamente atrelados à redução de estresse, aumento da habilidade de concentração. Já é comprovado cientificamente que ele é um grande auxílio na diminuição dos sintomas depressivos, a melhoria do sono, a prevenção de pressão sanguínea, colesterol alto, diabetes, entre outros, como por exemplo a produção de endorfina, trazendo sensação de prazer para o nosso corpo. Vamos pensar agora sobre você. O que é possível fazer hoje? E o que é que você vem fazendo ou pensando sobre essas possibilidades? É muito importante também ter um acompanhamento profissional adequado, não somente para a prevenção de lesões, como para ter uma promoção de saúde mental, também diminuindo alguns quadros ansiosos, diminuindo alguns quadros depressivos. Então, acompanhe nas redes sociais profissionais que estão distribuindo conhecimentos relacionados a essa questão e qualquer coisa é possível sim entrar em contato, seja com psicólogos, com fisioterapeutas, com educadores físicos, para ter uma compreensão maior sobre o seu corpo e como é que você pode desenvolvê-lo de uma forma assertiva, satisfatória e prolongada durante essa pandemia. Pois é, inclusive, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, antes mesmo dessa pandemia da Covid-19, o Brasil ele já era considerado o segundo país do mundo com a população mais ansiosa, o que é bastante preocupante e é bom ter essas iniciativas para ajudar o pessoal, porque a gente imagina que nesse momento talvez esse quadro esteja ainda mais grave, né? Exatamente, existe uma mudança muito grande na maneira como as pessoas vivem, né? E as pessoas que não faziam atividades estão dentro de casa, já é uma situação difícil, mas também existem as pessoas que faziam muita atividade que também estão dentro de casa impedidas de fazer essas atividades. E a prática esportiva ela ajuda em vários valores emocionais, vários valores sociais, mas também na saúde de uma forma geral. Então, continuar ofertando esse tipo de serviço ajuda a população do maceiense e a gente espera que cada vez mais pessoas possam ter acesso a essa prática esportiva. E o fato de estar em casa não tem desculpa nenhuma, para não estar fazendo esses exercícios. De maneira nenhuma, é só afastar um
pouquinho às vezes do sofá, afastar a mesa, ter um pouquinho de espaço. São atividades que se pode fazer dentro de casa, a gente procura que a nossa equipe possa ofertar esse tipo de atividade, então qualquer pessoa, qualquer hora, porque isso fica salvo durante o dia e em qualquer espaço e ambiente pode ser feito e a gente espera que todo mundo esteja com a gente nessa. Quando esse momento mais crítico passar da pandemia, há a possibilidade do projeto presencial ele continuar sendo ofertado às pessoas? Sem dúvida, esse é o nosso intuito, né? A gente entende que ele é mais efetivo, que existem espaços e existem equipamentos direcionados para cada aula que a gente oferta, para cada oferta de saúde que a gente tem através do esporte. Então, quão logo for possível, nós voltaremos com as atividades da mesma forma que era antes, possível ainda que a gente melhore as atividades e inclua mais coisas aí para ofertar saúde para o maceiense através do esporte. Então vamos convidar o pessoal de casa aí para conferir lá no Instagram essas aulas online? Claro, por favor. Então a gente queria fazer convite a você, maceiense, ou pessoa de qualquer local, porque isso é através do Instagram da Centel, então centel.maceió. Todos os dias, o horário varia um pouquinho entre as 9 e 10 horas da manhã. É só você acompanhar a programação. Todas as sextas a gente solta a programação da semana posterior e a gente conta aí com todo maceiense participando das atividades do esporte e lazer em casa. Muito obrigada, tá, Lucas? Eu que agradeço. É isso então, Porlane. Muita gente pensa, né, que cuidar da saúde é apenas pensar no físico, mas não é não, tá? O físico também é muito importante, mas é mais ainda também cuidar da mente. Nesse momento de pandemia, isso está sendo bastante essencial. Então vamos movimentar o corpo e também ativar esses hormônios aí para ajudar na nossa saúde mental. Com imagens de Márcio André, Mara Almeida para o TV Mar News. Obrigada, Mara, pelas suas informações. Olha só, gente, durante esse momento de pandemia, as empresas estão precisando se virar como podem para conseguir atravessar essa crise financeira causada pela pandemia. E a gente vai passar dicas para vocês a partir de agora no VT de Mara Almeida sobre como pedir o crédito e aqui você deve ficar atento. Vamos conferir. A crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus tem feito com que muitos empreendedores busquem empréstimos para tentar salvar os seus negócios. Porém, é importante tomar bastante cuidados para que a dívida ela não aumente a inadimplência ou até mesmo traga outras dívidas futuras. Quem conversa com a gente sobre esse assunto agora é o Fábio Leão, ele que é analista da Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae. Muito bom dia, Fábio. Seja muito bem-vindo aqui ao TV Mar News. Obrigada pela sua participação. É importante ter cuidado nesse momento? Sim, é muito importante, né, ter cuidado, que o empresário ele possa fazer um mínimo de um planejamento para que no período subsequente, tá, a essa pandemia, quando ele voltar a faturar, ele tenha minimamente a condição de pagar, de honrar esses compromissos dentro daquilo que ele contratou no momento de crise, né? Porque agora ele precisa efetivamente salvar o seu negócio, salvar os empregos dos seus colaboradores, mas no momento seguinte, né, passado esse período de carência, o período do confinamento, ele vai ter que honrar esses compromissos. E se ele tomar algum crédito, se ele contrair algum empréstimo acima da sua capacidade de pagamento, ele vai se complicar no momento exatamente em que ele vai precisar retomar suas operações e crescer com mais força. Então, um primeiro aviso, uma primeira informação seria que ele faça um mínimo de um plano de ação, um fluxo de caixa simplificado, para que ele possa projetar esse faturamento quando ele voltar às suas operações, de modo que ele possa pagar, né, possa honrar as parcelas de acordo com o faturamento do seu negócio. Tem muita gente que fica bastante preocupado em quitar esses débitos. O que é que esse empreendedor, o que é que esse empresário ele pode fazer logo agora, de cara, para poder quitar grande parte dos débitos? Olha só, os bancos estão colocando à disposição, tá, essas duas alternativas, a gente pode colocar assim, né, dois blocos de acesso ao crédito. Um, para honrar esses compromissos, né, compromissos anteriores que ele já tem, e aí o que é que as empresas podem fazer? É trocar uma dívida velha por uma dívida nova. E aí, obviamente, né, nessa renegociação, tá, ele vai conversar com o banco para trocar de taxa, né, porque a taxa atual, mesmo levando em consideração que o governo reduziu grande parte dessas taxas, a taxa da Selic da economia está muito baixa, então ele precisa trabalhar em cima dessa taxa com o seu agente financeiro. Tá? Um segundo momento é repactuar os prazos também. Então, se ele consegue atuar pelo menos nessas duas pontas, ele pode trazer essa dívida que ele tem no passado, batendo na porta dele e colocar para frente em condições melhores. Como ele já é cliente desse banco, né, ele já tem um histórico, fica relativamente mais fácil fazer esse tipo de negociação. Esse é um caminho, né?
E o outro caminho é o caminho dos novos créditos para fazer face às suas demandas de curto prazo, como eu coloquei no início, para não demitir, para voltar a produzir, para se manter aberto, que é muito importante também manter essas empresas abertas na economia. E aí, mais uma vez, é observar as condições do crédito, no que diz respeito a taxas, prazos de carência e prazos de pagamento, e as condições que os bancos estão impondo para as empresas para que elas acessem esse crédito. Certo. Tem como ver se há outros recursos que também podem ajudar no pagamento dessas dívidas? Sim, além do empréstimo direto para os bancos, dos bancos para as empresas, o governo tem disponibilizado alguns outros canais que não seria um crédito para investimento, mas um crédito, por exemplo, para folha de pagamento. Tá? E também as empresas, que aí não é uma coisa tão direta assim, de maneira objetiva para o que as empresas querem, mas estão surgindo também outras alternativas, como editais de liberação de recursos, que o Banco do Nordeste, por exemplo, tem feito para empresas inovadoras. Enfim, é um outro canal que é possível você acessar para ter um crédito, em alguns casos até não reembolsáveis. Agora, esse canal é um canal que, assim, não resolve para o curto prazo para aquilo que a empresa está querendo, né? Que é fluxo de caixa, que é não demitir, que é manter a empresa aberta, enfim. Então, tem alguns caminhos alternativos, sim, que a empresa pode procurar as agências e bater um papo com o seu agente financeiro para buscar essas informações. No bom português, quais são as principais dicas para evitar dor de cabeça ao adquirir um empréstimo? Bom, no popular é aquela coisa, né? Primeiro é não dar um passo maior do que a minha perna, tá? Isso aí é o primeiro momento. Por que a gente diz isso? Porque mesmo com as dificuldades de acesso ao crédito, que a gente já falou aqui, as condições são muito atraentes, são muito interessantes, né? Por exemplo, tem essa linha que o Banco Central criou junto com o governo federal para ser operado pelo Banco do Nordeste, né, sendo contingenciada com a origem de financiamentos no Fundo Constitucional do Nordeste. É uma linha que tem taxa de 2,5% ao ano. Então, é uma taxa realmente vencedora. Não é fácil acessar, mas uma vez que o cliente acessa, ele vai conseguir uma taxa interessante. Então, se ele consegue isso, é interessante que ele demande um crédito na medida das suas necessidades, para que não contrate um crédito por conta do preço do dinheiro, que é a taxa de juros, barato, e depois se complique para pagar. Então, ele tem que minimamente projetar como vão ser as suas vendas. É difícil fazer isso agora, óbvio, mas que ele tenha pelo menos essa condição, olhando como foi o faturamento dele no passado, para que esse novo empréstimo possa ser pago com o negócio, né? Com o negócio que ele vai faturar, os aumentos de venda dele, etc. Então, é dar um passo, tá, do tamanho da sua perna. Tá certo, Fábio. Muito obrigada, tá, pelas suas dicas. É isso, Porlane, é isso, pessoal de casa, tá? Vou até aqui reforçar o que o Fábio falou. Nada de dar um passo maior do que as pernas. Tem que analisar muito bem para ver se você vai conseguir, né, arcar com essa dívida mais para frente, quando esse momento mais crítico da pandemia passar. Com imagens de Márcio André, eu volto com você aí no estúdio, Porlane Santos. Olha só, gente, a gente continua falando sobre empresas, né? A TV Gazeta lançou a campanha Pede Aqui Alagoas com o intuito de valorizar o comércio local e ajudar também essas empresas que estão sofrendo por conta desse momento de pandemia. A plataforma ela foi criada para que você tenha acesso para divulgar ou encontrar algum serviço que você de repente tenha interesse. Então, essas empresas, mesmo de portas fechadas, continuam funcionando e a gente pode ter acesso a elas através exatamente desse projeto Pede Aqui da TV Gazeta. É só você acessar www.tvgazeta.com.br/Pede Aqui Alagoas e você vai poder encontrar então alguns serviços, vender, comprar alguma coisa, enfim. Acessa lá tvgazeta.com.br/Pede Aqui Alagoas e vocês vão ter além, é claro, de ter o que você precisa à sua mão, é claro, também vão poder ajudar essas empresas que estão precisando, estão necessitando nesse momento de pandemia, passando por essa situação difícil, tá bom? E eu trago informações para vocês. O prefeito de Santana do Ipanema, Isnaldo Bulhões, foi diagnosticado com Covid-19. Ele informou nas redes sociais que está bem e em isolamento. A primeira-dama, Renilde Bulhões, também contraiu a doença e encontra-se internada. Ela é suplente do senador Fernando Collor. E a gente vai trazendo mais informações daqui a pouquinho, no próximo bloco, que a gente agora vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouco.